Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Vida Real com Leonardo em Portugal. Vocês estão bem, pessoal? Galera, hoje eu vou trazer um tema bastante sensível, né? Que é um tema que é falar sobre arrendamento aqui em Portugal. Arrendamento, para quem mora aqui em Portugal já sabe o que é arrendamento. Para quem não sabe, que mora no Brasil e que está acompanhando aí o canal pela primeira vez, arrendamento é aluguel aqui em Portugal, aluguel de casas. Tá, gente? E assim, eu vou falar pra vocês qual que foi um pouquinho da minha trajetória pra mim poder conseguir chegar a essa casa que eu tô aqui hoje. Eu cheguei aqui dia 12 de junho do ano passado, de 2025, né? E assim, gente, eu procurei casa por quase um mês e meio procurando casa e não achando nenhuma. E os meus amigos estavam pra chegar dia 12 de agosto, dia 10 de agosto. E eu tava desesperado porque eu tava morando num quarto, que é na casa do meu melhor amigo que mora aqui. E eu não conseguia achar casa, eu não conseguia achar casa. Eu falava, mano, meu Deus do céu, cara. Que eu faço agora? Como é que eu vou conseguir a casa? Porque vinham os cachorros, vinha meus dois amigos. Eu falei, mano, não tinha como colocar na casa desse meu amigo, que já tem 3 crianças, já tem esposa. Então eu falei, caramba, meu Deus, e agora? Daí eu fui procurando. E essa casa veio como um achado pra poder, que é a casa que eu moro hoje, veio como um achado pra gente poder morar, tá? Só que, né, pra gente conseguir vir morar aqui, existem certas condições, né? E como a gente só tinha ela, a gente aceitou as condições, que não podia ter, não pode ter barulho, não pode ter cachorro, aí com muita insistência, a gente conseguiu aqui reverter essa situação, porque os dois cachorros que eu tenho aqui, eles não fazem barulho nenhum, eles nem latem. Então, assim, então beleza, né? Se eles não latem, tá tudo certo. Porque em um episódio anterior ele disse que existia um cachorro que latia muito, ficava preso e tal, e aí acabou incomodando, e ele não. E aí na cláusula disse, tanto é que na próxima cláusula do próximo contrato, que eu estou saindo dessa casa, é, também tá escrito que é proibido cachorro. Então, ele continua com essa cláusula, porque ele disse que não, que a gente foi super exceção. E fico feliz por isso, né? Por ele ter dado uma treguinha aí. É, e assim, o porquê que eu estou mudando dessa casa? Porque eu sou apaixonado por essa casa, tá, gente? Eu adoro essa casa. É uma casa maravilhosa, tem tudo que eu preciso. É perto e ao mesmo tempo é longe, mas é perto das coisas, não é tão longe. E eu já estou muito acostumado e adaptado a morar aqui. Só que eu só estou mudando porque eu achei o arrendamento mais barato, tá? Aqui eu pago nesse arrendamento 1.200 euros, tá? Incluindo água, luz e internet. É uma casa ampla, é uma casa boa. É uma casa com 3 quartos, 2 banheiros, sala, cozinha, quintal, toda mobiliada. Então, assim, teoricamente vale. Só que pra mim, eu nas condições que eu tô nesse momento, é muito caro. Gente, é muito caro. 1.200 euros é muito caro, entendeu? Nós dividimos em 3 pessoas, fica 400 de aluguel pra cada e mais 200 de alimentação pra cada, fica 600 euros ali. Só que a gente conseguiu uma casa mais barata. É, então, teoricamente, vai ficar melhor, entendeu? Então, de 1.200 vou cair pra 600 euros de aluguel, que é muito diferente, tá? 600 euros vezes 12 aqui no financeiro economizaria quase 7.000 euros. 7.000 euros dá mais de 30 mil reais de economia por ano. Então é muita coisa, gente. Então, assim, aí fazendo os cálculos, fazendo tudo certinho, analisando direitinho, abrindo mão da minha da nossa privacidade, porque lá as coisas lá, por exemplo, os quartos são bem menores, lá é uma casa bem menor, então a gente vai se encontrar bem mais vezes dentro de casa. Aqui a gente não se encontra tanto, porque cada um tem seu quarto. A casa é muito grande, a casa é grande. Vocês vão ver aí um pouquinho mais pra frente. Mas a casa é grande, a gente não se vê muito, porque cada um fica no seu quarto descansando. Gente, a gente trabalha tanto que quando a gente tá em casa, a gente só quer deitar no nosso quarto e descansar. Então a gente não se vê muito. Agora, na outra casa, a gente vai se ver com mais frequência, né? E aí vai acabar aqui a gente conseguindo ali ter um pouquinho menos de privacidade. Mas, adaptável, tá? Não é nada que a gente vai perder 100% da privacidade. É, e aí a gente fez essas adaptações para conseguir caber dentro do orçamento. Por quê? Porque nós estamos também pensando na economia para juntar uma grana, porque a gente veio aqui para Portugal para conseguir primeiro mudar a moeda, porque a moeda daqui é bem mais forte, e juntar uma grana, né, gente? Juntar um dinheiro ali para qualquer eventualidade precisar voltar para o Brasil, qualquer eventualidade ter que migrar para outro país, ou até mesmo de ficar aqui, precisa ter uma grana ali guardada para qualquer emergência, qualquer eventualidade, você tem um dinheiro ali guardado. Então fica a dica, gente, guarde dinheiro, invista dinheiro, junte dinheiro, porque uma hora você vai precisar, tá? E pronto. Daí a gente decidiu mudar de casa. Falta mais ou menos em torno de uns 10 dias pra gente poder mudar. E confesso que eu tô, né?
como se fosse um luto dessa casa, porque eu gosto bastante dela. Foi meu primeiro espaço aqui, um lugar onde é muito silêncio, é muito tranquilo, é muito gostoso, tem muita privacidade. Eu tenho o meu quarto, eu tenho o meu banheiro, eh, tenho a minha rotina, as minhas coisas, sabe, que é um silêncio total. Claro, na outra que eu vou também é silêncio, na outra que eu vou também é bom. Mas a gente fica com um gostinho de saudade, né? São 8 meses morando nessa casa, quase 9, para depois a gente ter essa mudança. Então eu tô muito, muito, muito feliz, grato por tudo que eu vivi nessa casa e muito ansioso pra mudança pra próxima casa. E aí eu queria mostrar um pouquinho, pra vocês, de toda a casa, de todo o ambiente, para vocês poderem conhecer um pouquinho da casa. Mas antes disso, eu quero falar um pouquinho sobre arrendamento aqui em Portugal, tá? Você que está querendo vir do Brasil para Portugal e você, de certa forma, quer vir para morar, quer vir para ficar, gente, procurem muito bem arrendamento, tá? Primeiro, tomem cuidado com golpes, tá? Tomem muito cuidado com golpe, não faça nada do Brasil, não faça nada sem ver a casa, não faça nada pelo Facebook. Facebook realmente, às vezes, tem muita gente que faz falcatrua, que pede documentação, depois quando você vai ver, não tem casa, não existe a casa, então não faça. Faça daqui. Então, qual que é o meu conselho? Vem, aluga um hostel, fica uns 30 dias. Aí você vai procurando a casa, vai visitando as casas e vai fechando. Aí você vai fechar as casas, tá? Segundo, tem a opção de morar um pouco mais longe, um pouco mais afastado. Quanto mais afastado de Lisboa, quanto mais afastado de Porto, quanto mais afastado dos centros das cidades, mais barato é a casa, tá? E mais fácil de você achar também. Então hoje eu vou mudar para um lugar um pouco mais longe, mas como eu tenho carro e os meus amigos também têm carro, então para mim tá tranquilo. Todo mundo consegue ir e vir sem problema nenhum. É... Desculpa. Terceira coisa importantíssima é venha com dinheiro, venha preparado, tá? Por quê? Eu só consegui me mudar para essa casa porque na época, quando eu aluguei essa casa, ela era T2. O que é T2, tá, gente? É 2 quartos, tá? T0 é sem quarto, T1 é um quarto, T2 é 2 quartos e T3 são 3 quartos, tá? Então a casa ela é definida pelos T's, T1, T2, T0, T3. Então essa casa era T2, era só 2 quartos. Esse quarto que eu tô era fechado, porque esse quarto dá acesso à casa de cima, então era tudo trancado, tudo, então não tinha acesso. Não tinha acesso a casa, não tinha acesso. Aí, ele o T2 era 900 euros, tá? Por mês. E aí o que aconteceu? Ele pediu 2 calções e uma renda. Ou seja, eu tinha que ter 2.700 euros para poder entrar na casa, tá? Ou seja, aqueles arrendamentos que não pede fiador, que não pede é, contrato de trabalho, alguma coisa do tipo, são as pessoas que pedem um valor de calção alto, tá? Então você tem duas alternativas aqui. Claro, você vai sempre precisar ter pelo menos um calção e uma renda, sempre, o tempo todo. Os portugueses trabalham dessa forma, tá? Então sempre um calção e uma renda, ou 2 calções e uma renda, sempre, tá? Ou um calção e 2 rendas. Ou você vai ter esse valor para pagar e mais achar um fiador para você poder morar de aluguel, de arrendar uma casa aqui, tá? E aí sim você consegue entrar na residência. Então venha preparado, venha com dinheiro, porque não é fácil achar uma casa e venha preparado para morar em quarto primeiro, tá? Primeiro de tudo, se você conseguir morar em quarto, é o melhor dos mundos, porque você conseguiu achar um quarto aqui, você entrou no quarto, depois você tem tempo e liberdade para você procurar a casa que você quer, onde que você quer, da forma que você quer. É difícil achar, é difícil, mas não é impossível, tá? Se você vir procurar com calma, com tranquilidade, você acha. Só que precisa ter tempo, entendeu? Tem algumas consultorias de casa que te ajuda a buscar casa. É, de certa forma, não sei como que funciona, mas eu sei que tem alguns sites aqui em Portugal que são bons, que são confiáveis, que tem esse tipo de serviço. Eu nunca usei, mas eu vejo em outros vídeos de outros influencers aí, de outras pessoas que costumam fazer conteúdo no YouTube. Eu vejo muitas pessoas que têm essa parceria com esses sites que busca a casa certinho para você. Você paga algum tipo de taxa para eles vão buscar uma casa, vão fazer o contrato, vão fazer tudo. E quando você chegar aqui, você já tem a casa. Vale a pena arriscar, porque é melhor você fazer com uma consultoria especializada de um site confiável do que você fazer pelo Facebook ou por outros meios ali, que vai acabar que a probabilidade de você cair em um golpe é muito grande, tá, gente? Então, essas coisas que eu queria avisar, mostrar para vocês. Quero aí mostrar para vocês agora toda a realidade que tem é, da, dessa casa, tá? Hoje, o salário mínimo português é 920 euros, tá, atualmente. Então, ou seja, para você pagar um arrendamento de uma casa, 1.200 euros é muito dinheiro.
porque teoricamente é 920, só que o valor, assim, do salário, mesmo tirando ali os 23%, mais ou menos, que é o que a Segurança Social cobra ali, dá mais ou menos 800 e tal, beirando 800 euros ali. Então é um dinheiro bem. É, é um dinheiro um pouquinho salgado ali. Então, porque a Segurança Social cobra e o arrendamento também acaba ficando um pouco mais caro. Então, tem que ter essa atenção, tem que ter essa hombridade. Se você for vir e vir sozinho, mora em quarto. Se você for vir com mais gente, primeiro mora em quarto, depois vocês vão alugar uma casa e as coisas vão melhorando, tá? É o que muita gente fala. O primeiro ano aqui é só sofrimento. O segundo ano começa a clarear um pouquinho as coisas. E no terceiro ano que vai melhorar bem as coisas, tá? Então, é só uma questão de tempo, uma questão de adaptação. E depois as coisas vão melhorando, tá? Agora fiquem com as imagens da casa. Eu vou mostrando pra vocês. E comentem aqui de onde vocês são. Vocês que estão assistindo, comentem aqui no canal de qual cidade que vocês são, se você está querendo vir para Portugal, eu vou ter o maior prazer em responder todos os comentários, com certeza. E curtam, comentem, compartilhem os vídeos do canal, vai ser muito importante para mim, que eu com certeza vou ficar muito feliz da sua interação aí. E a minha meta aqui é ter 100 mil seguidores até o dia 17 de dezembro, que é meu aniversário. Então, se você puder se inscrever no canal para me presentear com essa inscrição, eu vou ficar muito feliz. Comenta, compartilha com o máximo de pessoas que queiram vir morar em Portugal, que queiram saber dessas informações, porque é extremamente importante isso, tá? E fiquem com imagens da casa, para que vocês consigam ver aí também toda essa, essa maravilha que é essa casa, que vai me deixar com muita saudade, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Vou começar pelo meu quarto, tá? Porque vai ficar um pouquinho mais fácil. Mas lembrando que a gente alugou uma casa totalmente mobiliada, tá? Então talvez compensou muito mais por conta da casa ser toda imobiliada. Então acaba não se tornando muito caro. Isso você realmente põe muito na balança. Mas aqui era minha cama, tá? Ali tem alguns produtos pessoais, tal. Aqui, ó, essa mesa, ela já estava aqui, tá? Então aqui é meu notebook de trabalho também, porque eu trabalho home office no Brasil. Aqui tem a minha escrivaninha com impressora. A impressora é minha, tá? O computador também é meu, mas a mesa não. Daí aqui tem meu cabide de roupas, ventilador também é meu. Tem meus tênis aqui. Aí tem aqui meu espelho. Aqui é o meu notebook da empresa. E esse aqui é o meu notebook, que eu tô formatando aqui, que eu comprei esses dias. Aqui, gente, vou falar um negócio pra vocês. Esse daqui, essa, esse retroprojetor, ele é uma das minhas maiores conquistas que eu sempre quis ter no Brasil, um retroprojetor desse. Vou até mostrar aqui pra vocês, ele ligado, pra vocês poderem entender o que eu tô falando. Mas olha aqui, sensacional, gente. Você colocar aqui uma coisa e ele fica com tela de cinema. Sério mesmo. Olha isso. Olha lá meu canal. Não esqueçam, curtem, comentem e compartilhem, tá? Sigam, se inscrevam no canal. É muito importante pra mim. Quero até o dia do meu aniversário ter 100 mil seguidores, hein, pessoal? Então me ajudem. Olha só que imagem sensacional. É que aqui tá um pouquinho claro, mas se eu fechar a porta aqui do meu quarto, olha aqui. Olha que imagem maravilhosa, gente. Na parede do meu quarto parece um cinema. Algo assim. Aí eu deito e fico assistindo. Tá vendo? Então, maravilhoso, maravilhoso. Aí voltando aqui, então esse é o meu quarto, tá? E aí no meu quarto tem um banheiro, tá bom? Ó, aí o banheiro aqui. Então, não tem aqui, ó, tem aqui o chuveiro, tal. E aí depois, ó, aí tem aqui todo o contexto do banheiro. E aqui a luz, né? Beleza. E aqui fecha a porta, que é aqui é a parte do meu quarto, tá? E aí depois vem toda a área externa da casa. Então vamos começar por mais o outro quarto. Aqui é o quarto de um dos meus amigos, tá? Ó, aqui tem as coisas dele aqui. Tá vendo? É sempre um quarto muito grande, gente. É muito grande. São quartos 7 metros. É muito grande, ó. A cama dele, as coisas, o guarda-roupa, a mala lá. A Lilica. É Lilica. Dá um oi, Lilica, pro pessoal. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Tudo bem? Oh, meu Deus. De manhã ela não é muito sociável, não, gente. Ela gosta de dormir até tarde. Aí aqui, ó,
tem todo o quarto, né? Ó, vocês podem ver que é um quarto muito, 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 muito grande. É muito grande mesmo, gente. Sério, real. Só que dava pra fazer. Lá em São Paulo, esse tamanho desse quarto aqui é maior que muita casa, né? Tem alguns lugares em São Paulo que isso daqui dá pra fazer 2 casas, só dentro desse quarto. Aí depois tem aqui o outro quarto, né? Esse quarto tem closet. Então, é o quarto do meu outro amigo. Ó. Aqui é um meio que a gente fez meio que um quarto da baguncinha aqui, né? Daí aqui tem, ó. Aqui tem um espelho. Aí aqui tem também o quarto dele. É mais tranquilo. Aí tem aqui, ó. Aí tem uma porta pra fora, o quarto dele. Ó. Sai lá pro quintal. Inclusive, o dia tá lindo hoje, né? Mas ó, um quarto bem. Um quarto ok também. Um quarto bem bonito. Bem bonito mesmo. Uhum. Aí depois vem o banheiro aqui, né? Banheiro deles. Tem o meu lá e tem o deles, ó. Esse aqui é o banheiro deles. Ó, esse aqui tem uma porta aqui que fecha. Pra não cair água pra fora. Tá. Aí dentro do banheiro tem a máquina de lavar. Ó, máquina de lavar. Aí tem o vaso aqui. Tudo certinho. Ó. E aí depois aqui vem... Vamos para as áreas comuns, tá? Ah, tá. Ó, pra vocês terem uma ideia, todas as luzes são pra fora, elas não são pra dentro, então o banheiro, a luz do banheiro é aqui pra fora, então sempre os portugueses fazem as luzes pra fora. Aqui, ó, é a sala, tá? Ó, tá vendo que a sala é bem ampla também. Ó, aqui. Ali é o Luke. E aí, Luke? Tudo bem? Bem, meu parceiro. Aí, ó, o Luke já é mais sociável. O Luke já gosta de falar oi pro pessoal. Oi, pessoal! Oi, pessoal! Tudo bem? Tá com frio, tá com sono. Mas, ó, aqui é a sala, né? Então vocês veem, o sofá é bem ampla, a sala também. E aqui a cozinha. Na cozinha tem a mesa, tem a geladeira. Vendo aí tem aqui as coisas aqui de tempero, essas coisas. Ó, o aquecedor de água, a máquina de lavar louça. Aí tem todos esses armários aqui que são muito bons. Tá vendo? Prato, copo. Também tem aqui, ó, o aquecedor de água. Tá vendo? Aqui também tem a máquina de lavar. E a área comum da casa, que é o quintal, pessoal. Olha que lindo. Tá vendo? Então aqui, ó, tem uma escada que sobe para outra casa de cima, mas essa escada ela é isolada. Tem uma outra casa de um outro morador em cima. Mas ó, aí aqui tem o jardim. O jardim. Aí aqui também, caso queira fazer, também tem churrasqueira, negócio para fazer pizza, tem umas outras coisas aqui. E aqui é a casa, a área comum da casa. Tá vendo? Então é uma casa bem grande, uma casa bem... Ó, uma casa bem grande, uma casa bem bonita. Eu falo pra vocês assim que é uma casa realmente muito, muito boa, né? De se morar. A gente foi muito feliz aqui, compartilhamos foram todos os nossos bons momentos da primeira chegada aqui em Portugal foi aqui. Então a gente tem muito carinho por esse lugar, com certeza, sem sombra de dúvidas. Então assim, gente, essa é a casa, tá? Espero que vocês tenham gostado aí. Comentem aqui embaixo, curtem, compartilhem, comentem se vocês pagariam esse valor no arrendamento de casa, visto que é bem difícil você achar alguma alguma algum trabalho que pague mais do que o salário mínimo. Não, paga sim, mas um pouco mais, não muito mais que o salário mínimo. Então fica um pouco complicado, né? Você conseguir. A não ser que você. Geralmente o que as pessoas fazem quando elas chegam aqui, elas alugam um quarto, né? Então, como eu vim com mais 2 amigos, então ficou mais tranquilo, né? Porque daí cada um paga uma parte da casa. E aí a gente ficou com 400 euros de aluguel, mais 200 de alimentação. Então ficou 600 euros para cada um. Num salário onde se ganha-se ali 1.100, 1.200, de repente compensa. É porque sobra metade. Mas, pra quem é sozinho nessa casa, não comportaria. Né? Só se ganhasse 2, 3 mil euros ali, ele comportaria. Mas, comentem se vocês gostaram da casa. A casa realmente foi uma casa que nos fez muito feliz, uma casa boa, uma casa que a gente viu muito...
Teve muitos momentos bons, né, foi nossa primeira casa aqui em Portugal. A gente realmente, vai mudar de casa, porque a gente quer ir pra uma casa mais barata. Tá certo que a casa que a gente vai é bem menor, mas a gente tá aqui, o intuito de a gente estar aqui é juntar dinheiro, eh, talvez migrar pra algum outro país, talvez. A gente ainda não sabe, mas talvez migrar para algum outro país, e a gente conseguir ter recursos financeiros para conseguir, né, se porventura precisar algum momento voltar para o Brasil, ou até mesmo migrar para outro país, ter recurso financeiro, dinheiro para poder fazer isso com tranquilidade, né? E para a gente fazer isso com tranquilidade, a gente precisa de dinheiro, precisa economizar. E para a gente economizar, se vocês terem uma ideia, ao longo de um ano, só para vocês terem uma ideia, a casa que nós vamos agora, nós vamos pagar 600 euros de aluguel, ou seja, metade. Ao longo de um ano, a economia, ela vai ser de quase 7.000 euros. Gente, 7.000 euros, se você converter, vai dar 40.000 reais. É muito dinheiro economizado, entendeu? Só do arrendamento, né? Fora as outras coisas aí que a gente tem que levar em consideração. Então, às vezes, recalcular a rota é importante. Nem sempre é conforto, né? Porque a gente veio para cá não para buscar conforto, a gente veio para buscar recursos financeiros, veio para buscar, sim, uma vida melhor, mas não tem como você desfrutar da vida e ao mesmo tempo você ter não adianta, você não vai ter tudo. Ou você vai ter a, o conforto, ou você vai ter alguma coisa, você vai ter que sacrificar. Se você quer o conforto, você vai pagar mais caro por isso. Então eu não estou em busca de conforto nesse momento, eu estou em busca de recursos financeiros, de dinheiro, de me estabilizar no país, enfim, e aí qualquer centavo, qualquer cêntimo conta, né, nesse momento. Então eu preciso muito recalcular a rota, né? Então isso é extremamente importante. Então por isso que eu estou me despedindo dessa casa, né? Essa casa aqui é muito importante, é muito gostosa, é muito boa para mim. Então assim, não é por nada, não é porque eu não gosto da casa, não é por causa, apesar do valor, mas não é por causa do valor, porque a gente tinha condições de pagar aqui sim, mas é por recalcular a rota. Com esses 700, 600 euros a menos, a gente consegue sim juntar, consegue sim fazer outras coisas, consegue sim trazer novos objetivos para a nossa vida, para a nossa casa. Então, é isso que a gente está buscando. Nós viemos buscar aqui estabilidade, recurso financeiro, e a gente não vai sair, e eu não vou sair desse propósito, não vou sair desse foco, que é buscar recursos, ter uma vida melhor, ter uma vida mais, com certeza, é, uma vida mais equilibrada, né, em tudo. Então, a ideia não é luxar, a ideia não é ficar é, sendo tendo uma vida que eu não sou. Vida, por enquanto, vida de luxo não está dentro da minha realidade. Dentro da minha realidade está recursos para poder guardar, para poder investir, para poder depois comprar alguma casa, algum apartamento para mim, ou, né, se porventura um dia eu voltar para São Paulo ou voltar para o Brasil, ter recursos financeiros suficientes para não precisar ficar me matando para trabalhar. Aqui também, se eu precisar ficar aqui, que eu trabalhe 5 mais 10 anos e depois eu fique mais tranquilo para poder viver mais a vida e com menos trabalho e mais vivida a vida, porque daqui a um tempo a gente fica um pouco mais velho. Então, enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado da casa. Acho que a casa ela é sim bonita, ela é grande, então comentem aí, curtem, compartilhem. O arrendamento aqui em Portugal não é fácil, então antes de sair do Brasil, se planeje certinho para você poder pelo menos vir com pelo menos para morar em quarto 2, 3 meses para você achar uma casa, porque aqui casa é complicado. E aí você vai achar, se você quiser achar casa, você vai ter que achar casa bem longe, ou você vai achar um achado, assim. Tomem cuidado com golpes. Tomem cuidado com golpes de casa, porque é bem complicado, é bem complicado essas coisas de golpe. Existe aqui em Portugal, sim, golpes de a pessoa arrendar a casa e depois não achar a casa, enfim. Então tem que chegar aqui, você chega, você aluga um quarto, aí depois do quarto você vai procurar uma casa, achou a casa, vai visitar, ver certinho o contrato, e depois você vai morar na casa. Mas isso tudo leva tempo, tem que ter tempo, tem que ter paciência, muita paciência para você achar casa aqui. Mas acha. É como procurar agulha no palheiro. Só que nem eu falo, né? O palheiro, ele é grande, mas tem mais ou menos umas 1.000 agulhas lá dentro do palheiro. O palheiro é grande, mas tem 1.000 agulhas. A probabilidade de você achar alguma agulha, você vai achar, mas a gente não sabe quando e não sabe que horas. Mas uma hora você acha a agulha e aí você fica tranquilo, porque depois quando você pegar uma casa também, aí vai que vai.
Aí você não precisa mudar dela tão cedo, que os portugueses aqui, eles gostam que você fique na casa por muito, muito, muito tempo. Então isso é extremamente importante, isso é muito bom, isso valoriza muito. Tá bom, pessoal? É isso, tá bom? Obrigado por terem assistido. Curtam, comentem, compartilhem, é muito importante pra mim. E até a próxima. Valeu!